Imiscuir-se nos grupos sociais, fomentando dissensões, ódios e guerras que lhes facultam embriaguez pelas energias que absorvem, vampirizando. Então, a gente está falando aqui de espíritos, né, que se ofendem, que foram ofendidos, que tiveram sua vida destruída por outros, né? Mas a gente sabe que tem espíritos também que são tão embrutecidos, que estão num grau de ignorância tão grande, que ele não quer só destruir uma pessoa. Ele quer destruir um grupo, ele quer destruir uma nação, eles têm desejos de ver o caos, de ver guerra, de ver... Eles querem ver coisas horrendas, grandiosas acontecerem, né? Então, tem também esses, que são muito perversos, né? Que são muitos perversos. Mas um dia eles também serão anjos. Porque nenhum, como disse Jesus, do reino do meu Pai, nenhuma ovelha se perderá. Mas até lá, a caminhada é grande, né? Trilha, sim, citada, a trilha da libertação. Eu vou citando os livros, né? E os textos são tirados, que é para a pessoa querer ler, né? Um convite à leitura. Quanto à localização, a classificação da obsessão. Vamos falar agora sobre a ação dela. Física, manipulação de fluidos tóxicos contra o perispírito do obsediado. Visa enfraquecer os seus órgãos vitais, promovendo as doenças. Para entender, né, sobre o quanto é grave, né, um processo obsessivo, eu recomendo ler o livro Libertação. Esse livro, ele retrata nesse livro, caso de uma jovem que estava acamada, que não tinha médico nenhum que conseguisse trazer ela de volta daquela situação que ela estava, vegetando em cima de uma cama. Ela estava num processo obsessivo muito grande, né? Então, como diz aqui, a ação física, né? Manipulação dos fluidos tóxicos contra o perispírito do obsediado. Porque no processo obsessivo, a gente tem que levar em consideração que a gente somos, né? Temos aí o corpo físico, o perispírito, que é aquele corpo fluídico, que muitos chamam, que a gente consegue ver, quando um desencarna, a pessoa aparece para ela, do jeito que ela era aqui. Eu vi minha mãe, eu vi meu irmão. Você viu o perispírito, o corpo fluídico daquela pessoa. Porque o físico, esse ela não tem mais. Então, o que acontece? O espírito obsessor, ele une o seu corpo, o seu perispírito com o perispírito da vítima, que ele quer, assim, ofender. Então, ele estabelece ali uma comunicação fluídica e vai cada vez mais se ajustando aquele corpo, aquele perispírito, para exercer, assim, domínio sobre aquela pessoa, sobre a sua vítima. Psíquica. Atuação sobre os pensamentos, atenção, concentração, percepção, emoções, né? Então, eu estava lendo no livro aqui, antes de começar, no livro Obras Póstumas, esse daqui, falando sobre essa questão, né? Como é que o obsessor, um espírito não entra dentro do corpo de uma pessoa, não. Ele estabelece uma comunicação com ela, né? Ele estabelece uma comunicação, como um telefone que liga para o outro, né? Tá ali conectado um fluido, aquela ligação. Então, ele estabelece com aquela pessoa uma comunicação. Quanto mais tempo durar essa união desses dois perispíritos, mais grave se torna o processo obsessivo, porque maior se torna a ação do espírito malfazejo sobre a vítima. Simples, né? Vamos falar a obsessão simples.
De pouca intensidade, mas desagradável. Que é uma obsessão simples. Uma simples obsessão que às vezes acontece e nem é percebida. A pessoa, ela passou por um estado, né? Ela baixou a sua vibração, ela sintonizou com algumas entidades inferiores, mas às vezes esse processo simples de obsessão nem passa adiante, né? Nem passa adiante. Fica por ali mesmo, por quê? Porque ela saiu daquela sintonia, ela se auto-iluminou e cortou assim o seu vínculo com aqueles que estavam sintonizados com ela. De pouca intensidade, mas desagradável. Não sendo neutralizada no seu início, poderá agravar-se. Certa imposição do mau espírito sobre alguém, alguns dos sinais mais comuns são irritação, ciúme, inveja, ideia de perseguição, ansiedade, doenças idiopáticas, vaidade, arrogância e irreverência. Então, às vezes, a pessoa não tem essas imperfeições aí. Ela não é uma pessoa irritada, ela é uma pessoa calma, pacífica, e de repente ela começa a ficar irritada. Ela nem era ciumenta, mas agora ela já passa a ter ciúme, já passa a ter inveja da amizade de uma pessoa com a outra, a ter inveja das conquistas do outro, a focar mais no que o outro tem, ao invés de cuidar do que ela tem. Ideia de perseguição, achar que está sendo perseguida, que às vezes a ideia de perseguição não é só espiritual, não. A sensação de que tem uma pessoa próximo dela, desencarnada. Não, às vezes é achar que aquelas pessoas que convivem com ela o perseguem, né? O perseguem. Ansiedade, né? Arrogância, irreverência. Então, esses são alguns dos sintomas da obsessão simples.